Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a vereadora Tati Carvalho que realize a leitura de um versículo da Bíblia. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. Não se exorbece. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, o William Godoy, que realize a leitura do expediente. Senhor presidente, Gil Baiano, demais vereadores, cumprimento os senhores, assim como os funcionários dessa casa e aqueles que nos assistem na TV Câmara. Expediente de 15/13/2021. O ofício número 34 de 2021, de origem executiva, encaminhando projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei número 28 de 2021, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Ofício número 15 de 2021 da Secretaria de Saúde, em resposta ao requerimento número 19 de 2021, de autoria do edil William Godoy. Ordem do dia. Segunda votação. Projeto de lei número 7 de 2021, que dispõe sobre o incentivo ao artista local. Projeto de lei número 23 de 2021, que cria memorial dos ex-vice-prefeitos do município de Canoinhas. Primeira votação. Projeto de lei número 25 de 2021, que autoriza a instituir o mês da conscientização do autismo no calendário oficial de datas de eventos municipais. Indicações. Indicação número 47 de 2021, de autoria do edil Vilmar Sudoski, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Anderson Luiz Melo, diretor de Tracan, para que seja instalada 2 placas de pare, bem como a pintura de sinalização no solo e a pintura de faixas de pedestres na rua Alfredo Maier, esquina com a rua Adolfo Bading. Indicação número 48 de 2021, de autoria do edil Vilmar Sudoski, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, melhorias com patrola e colocação de material em alguns pontos críticos nas estradas na localidade da Santa Emídia. Indicação número 49 de 2021, de autoria de edil William Godoy, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e à senhora Priscila Noemberg, assessora de imprensa, para que seja realizado o levantamento de quantas instituições filantrópicas legais existem no município e que seja feita uma central de informação no site da prefeitura, disponibilizando os contatos dessas instituições e que tipo de doações elas recebem, para que, assim, quem queira ajudar possa contribuir com as mesmas. Indicação número 50 de 2021, de autoria da vereadora Silmara Gontark, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, para que seja realizado melhorias na estrada que dá acesso à propriedade do senhor Pedro Massaneiro, na localidade da Serra das Mortes, referente ao projeto Porteira Dentro. Indicação número 51 de 2021, de autoria da vereadora Silmara Gontark, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, para que seja construído 2 bueiros, um na localidade do Rio da Ilha, na propriedade da família do senhor João Silveira, outro na localidade do Rio dos Pardos, na propriedade da família do senhor Paulo Bigas, e também que seja consertado um bueiro e colocado material na localidade de Pinheiros, na propriedade da família do senhor César Bigas, referente ao projeto Porteira Dentro. Indicação número 52 de 2021, de autoria da vereadora Juliana Maciel, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, que realize estudos e providencie isenção total ou parcial dos tributos municipais, ISS e IPTU, de imóvel comercial, e planeje forma de fomento aos setores econômicos impedidos de trabalhar por conta dos decretos estaduais e municipais, decorrentes do combate à Covid-19. É o que continha, senhor presidente.
Solicita informar se existem vereadores inscritos para falar sobre assuntos lidos no expediente. Vereador Marcos Romer. Com a palavra, vereador. Boa noite. Gilmar, em nome dele, cumprimento os demais colegas. Boa noite, caros ouvintes, né, e telespectadores. Boa noite, funcionários da casa. Hoje fiz bem certinho, né? Cumprimentei as pessoas. Na vez passada eu liguei a metralhadora e comecei a falar. A respeito do requerimento, o número 052, é interessante que essa casa, toda ela, assine para dar uma resposta principalmente para o setor que nós estamos buscando alguma alternativa para ajudar eles. Durante a pandemia, a gente sabe que as micro e pequenas empresas, elas foram muito afetadas. Existem setores que estão até hoje sem trabalhar, no caso o setor de eventos. Então nós temos que também, né, correr de atrás disso e propor alternativas. Se é necessário a gente se reunir, parar e estudar, isso é interessante, ver uma melhor maneira de se o município pode ajudar essas pessoas, né, porque é uma resposta direta nossa, né, para esses setores e esses micro e pequenos empresários que estão sendo os mais afetados, né. Tivemos empresas que não pararam um dia, né, e temos empresas que até hoje não voltaram a trabalhar. Então a gente tem que procurar dar essa equidade para ambos, e a gente vive num estado que muitas vezes essas alternativas têm que vir do governo. Muito obrigado. Vereadora Juliana Maciel. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, servidores da casa, público que nos acompanha online. Continuando o debate em relação ao requerimento 52, inclusive vi a iniciativa de alguns munícipes nas próprias redes sociais, que até estavam observando esse debate em outras câmaras de municípios de Santa Catarina. Eu fui dar uma conferida, né? E também haviam indicações, até mesmo projetos de lei nesse sentido, para que se de alguma forma conseguisse dar um amparo, né? Claro que às vezes não é valor assim muito significativo, mas amparar de alguma forma esses empresários, né, que vêm sofrendo com o fechamento dos seus comércios, seja final de semana, seja com redução de horário. A gente também entende a gravidade da situação do Covid-19, mas se o município, isso vem em forma de indicação, né, então uma sugestão aí para o município, e se puder e quiser, né, que faça algo nesse sentido, apoiando especialmente os pequenos, né, e micro empresários aí da nossa cidade que vem sofrendo com esses fechamentos. Seria isso. Vereador Vilmar Sudoski. Senhor presidente, cumprimento senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos acompanha nesse momento, colaboradores da casa, internautas, boa noite. As duas indicações, a indicação 47 é direcionada ao Detracan, que trata das ruas Adolfo Bade, esquina com Alfredo Maier. Alfredo Maier foi feito asfalto novo naquela área lá e não foi sinalizado devidamente. Até tinha uma placa de pare num ponto lá, mas os vândalos, alguém acabou tirando de um lado e do outro lado já não tinha mesmo. Então, que agora o Detracan se dirija até lá, faça um levantamento daquela área. Minha sugestão que, além de colocar as placas de pare, ainda seja colocado a faixa do pedestre na Alfredo Maier, para ver o trânsito, ou a passagem do pedestre, e também seja escrito na própria pista o pare, né, para chamar atenção, porque ela deixa algumas dúvidas em alguns momentos. As pessoas não sabem se elas estão na via preferencial ou não. Então, para que isso fique realmente bem identificado, bem marcado, e que o condutor, o usuário das duas pistas, tenham certeza
a qual é a mão e qual é a via que você vai ter que parar, que você vai ter que respeitar o trânsito. Então, mas o DETRACAN, com toda certeza, e a sua competência, a sua desenvoltura, vai lá, vai analisar e vai sinalizar isso para nós durante a semana. Já até pessoalmente conversei com o Melo, que é muito atencioso, mandar um abraço para o Melo, que é muito atencioso, e com certeza ele vai olhar lá, vai ver e vai tomar as providências cabíveis. E com relação à estrada lá da Santa Emídia, eu sei que a vereadora Silmara já fez essa indicação em outro momento, e hoje, no finalzinho da tarde, eu também conversei com o nosso secretário Edmilson Verca, e ele disse que as máquinas estão lá para fazer esse trabalho, a estrada está bastante ruim, mas, vereadora Silmara, vamos pecar por insistência, né? Mas não por omissão, de não pedir, não estar tentando atender a nossa comunidade. Então, contribuindo naquela região, algumas pessoas me pediram e me solicitaram, e eu até já, quando fui abordado, já falei, a vereadora Silmara já se posicionou-se com relação a isso. Acredito que deva estar sendo já planejado o trabalho para ser executado. E, de fato, agora no finalzinho da tarde, o secretário Edmilson Verca falou que as máquinas já estão se dirigindo para lá, já estava dentro da programação de trabalho, para recuperar aquela estrada que está bastante danificada. Senhor presidente, muito obrigado. Mais algum? Senhor presidente, Com a palavra, vereador. então quero primeiramente colocar ali, ressaltar, né, vereador Homer, a importância dessa indicação da vereadora Juliana. Realmente fui algumas vezes indagado em relação a essa situação de poder ser trabalhado o valor do IPTU, ou diminuindo, ou tirando em alguns setores, que seja feito um estudo em relação a isso. Então, gostaria de assinar junto. Agradeço o convite do vereador Homer, ter toda a agilidade assim, entender, porque eu fui várias vezes indagado aí durante essa semana. Da mesma forma que tenho certeza que os senhores também. Em relação à minha indicação, a indicação número 49, eu achei viável a ideia qual eu recebi hoje. Até eu vou aqui citar a pessoa qual me passou a ideia, só que eu não estou me recordando, porque hoje conversei com muita gente, foram muitas ideias, e essa daqui eu achei bem legal transformar em uma indicação, porque eu faço parte de instituições filantrópicas há muitos anos. E nesses 6, 7 anos de filantropia, se for contar desde o tempo de escoteiro, desde os meus 12 anos, muitas ideias surgem, muitas pessoas querem ajudar, e muitas vezes tem pessoas que querem ajudar e não sabem como, não sabem qual instituição que tem no município, qual que é o vínculo que o que ela precisa, qual doação que ela precisa receber. A gente vê uma das instituições que mais é ajudada aqui no nosso município, que é a Dosarec, a APOCA, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, instituições que sempre recebem ajuda. E eles, geralmente, quando você tem, como é o exemplo da Poliana, que inclusive ajuda o Grupo Resgates também, ela fez agora um trabalho com as gelatinas, né? Eles estavam precisando muito. Da mesma forma, ano passado faríamos o drive-in, por conta do endurecimento ali das regras do Covid, acabou não ocorrendo, mas eles precisavam, na época, a APOCA de leite zero lactose, que é um valor considerável, R$5. Mas se a gente for contar que uma pessoa carente, precisa tomar pelo menos 2 caixas por dia, aí a gente vai colocar R$10 por dia, são mais R$300. Você está ajudando essa pessoa a comprar um remédio, a ter mais qualidade de vida, e muitas vezes a pessoa quer ajudar, mas não sabe aonde, não sabe o meio, e esse portal, se disponível dentro da prefeitura, ele poderia ser vinculado a outros sites de procura rápida, e daí a pessoa ia entrar ali, hoje eu tenho R$10 sobrando, R$5, ou quero ajudar levando alguma coisa, colocando realmente a mão na massa. Ela vai ver ali nesse portal, todas as instituições eu coloco aqui legal, porque tenho certeza que vai aparecer muitas instituições, e por já estar vinculado à Receita Federal, acaba que tem mais legalidade em si, né? A pessoa doa com mais confiança, então por isso da minha indicação. Parabenizo ali a indicação também do vereador Vilmar Sudoski, tendo em vista que sou morador do Campo da Água Verde, e também o pessoal tem cobrado bastante a sinalização, vereador. A tua indicação ali, ela venha também de encontro com aquilo que a gente é cobrado no dia a dia. Como eu havia visto antes que o senhor tinha feito ali, acabou que eu não fiz, mas também tinha sido cobrado essa semana em relação a isso. Parabenizo o senhor pela indicação. Seria isso, senhor presidente? Mais algum vereador?
Mais nenhum inscrito. Passamos ao grande expediente. Solicito informar se existe vereadores inscritos para falar assuntos na tribuna. Nenhum inscrito, presidente. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 07/2021, que dispõe sobre o incentivo ao artista local. Está em discussão? Senhor presidente, Com a palavra, vereador. esse assunto foi amplamente discutido aqui. Eu gostaria simplesmente de esclarecer algumas coisas que as pessoas vieram com dúvidas e talvez a nossa fala tenha se estendido e as pessoas não tenham conseguido entender como que vai ser a logística, né, a aplicação dessa lei, né? Então, nós não estaremos aqui criando uma lei Rouanet no município, né? A gente estará criando uma cota para que eventos que venham, sejam realizados de proventos oriundos do município tenham uma cota específica para artistas locais. Em momento nenhum, nós estamos tirando dinheiro do orçamento do município para repassar para artistas, né? Então, surgiu essa dúvida. Eu creio que seja pertinente a gente explicar isso, porque senão as pessoas vão vir para nós, sabe como é que tá essas redes sociais, né? Às vezes a gente vota algo aqui e daí a gente acaba sendo cobrado por uma inverdade, inclusive, porque uma pessoa fala uma coisa, outra fala outra. E, na realidade, a gente só simplesmente está criando uma cota. A gente não está retirando nada do orçamento do município específico para levar para artistas, né? Ainda mais no momento de pandemia, que isso daí seria, além de um suicídio, né? Seria algo de uma imaturidade muito grande. Então, só explicando como que vai ser a empregabilidade da lei. Então, quando tiver eventos que o município estiver promovendo através do repasse orçamentário, essa cota de 30% vai estar especificada para os artistas locais. Então, a gente não está criando a Lei Rouanet, né? A partir do momento que essa lei for sancionada, ninguém vai poder ir ali na Secretaria, Fundação Cultural e se inscrever para pegar dinheiro. Não é isso, gente. É simplesmente criando uma cota para artistas locais. Então, ficou meio... A gente explicou isso, né? Mas teve muita gente nas redes sociais, principalmente, né? Que está virando no Irã e Iraque ali, o negócio está feio. E daí, quando começa essas discussões, acaba algumas inverdades surgindo e devido às várias repetições de uma inverdade, ela acaba se tornando uma verdade, né? Então, gostaria de explicar, né? E por que nós votamos todos, inclusive, em unanimidade na primeira votação, né? Então, seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua a discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei número 07, em segunda e última votação. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 23/2021, que cria memorial dos ex-vice-prefeito do município de Canoinhas. Está em discussão? Também não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado em segunda e última votação o projeto 023/2021. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 025/2021, que autoriza a instituir o mês de conscientização do autismo no calendário oficial de datas e eventos municipal. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Juliana. Muito obrigada. Então, eu gostaria de explanar um pouco a respeito desse projeto, de minha autoria também, né? E é muito importante que a gente se debata esse tema, né? Eu diria que nós não estamos criando aqui uma data comemorativa. Nós estamos criando, né, pelo menos nesse momento em projeto, e conto com o apoio de todos os vereadores,
mas nós estamos pensando em inclusão, estamos pensando em respeito, estamos pensando em conscientização em relação ao transtorno do espectro autista. Qual é a ideia de instituir um mês direcionado a esse tema? A ideia é trabalhar dentro das escolas, professor Osmar, né? O autismo, né? Nós conseguimos levar isso para os pais, para as crianças, para os professores. Eu costumo dizer que os professores, especialmente de educação infantil, são anjos, né? Na vida das crianças. Mas eles também carecem eles têm vontade desse aprendizado, de conhecer mais sobre o autismo. E nós, criando um mês justamente para se pensar no autismo, a gente leva esse tema à tona. Não só dentro do espaço da educação, mas também de forma muito importante na saúde. Por quê? Porque até os 18 meses de vida dessa criança, né, é a primeira estimulação precoce que essa criança recebe, e isso é extremamente importante, tanto na escola quanto os exames médicos, né, e a questão dessa triagem psicossocial que essa criança passa até os 18 meses de vida, que pode detectar sinais do autismo. A estimulação precoce até os 6 anos de idade, até diria ali até os 3, 4 anos de idade, para o autismo, né, é a fase mais importante de aprendizado daquela criança. E poderia dizer que, se ela não existir, pode trazer prejuízo irreparável para a vida daquela criança. Então, nós precisamos trabalhar cada vez mais esse tema, conscientizar a sociedade, né, e trabalhar a inclusão através de políticas públicas reais, algo palpável. E um mês para a gente pensar sobre isso, pensar em políticas públicas, né, que isso seja debatido na sociedade, tanto na esfera pública quanto privada, eu acho que é extremamente importante. Por que o mês de abril? Porque dia 4 de abril se tem instituído o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, né? Então eu acho que esse mês é um mês propício para essa discussão. Gostaria de comentar com os senhores também que nós aqui no Planalto Norte, hoje, ainda não temos um centro especializado de atendimento ao autismo em todo o Planalto Norte. Por exemplo, neuropediatra, as mães encontram em Curitiba, Joinville, Mafra, né? Mas não temos um centro de referência, né, que tenha todas as especialidades necessárias. A terapeuta ocupacional, a pedagoga, a especialista em aba, fisioterapeuta, psicóloga e entre outros profissionais que são envolvidos na terapia dessa pessoa, né, com autismo. E essa discussão da criação de um centro de referência em autismo, ela foi levantada na Ampla Norte. E por que eu trago essa discussão nesse momento? Porque hoje o prefeito de Canoinhas, ele é presidente da CISAMURC, né? E a ideia de criação de um centro de referência veio por meio do prefeito de Mafra, o Emerson, até estou com a ata da reunião aqui. E aproveito para fazer um apelo para o nosso prefeito, que está nessa condição de prefeito do CISAMURC, né? Porque eles até comentaram que acham que a criação desse centro de referências especializado no atendimento ao autista se dá de maneira mais facilitada pelo CISAMURC, que abrace essa causa, porque é de extrema importância. Isso é trazer qualidade de vida para essas famílias, não só para essas crianças. Alguns números são assustadores. No Brasil, nós ainda não temos censo específico para saber quantas crianças estão nascendo com autismo, né, ou quantas pessoas nós temos autistas no Brasil. Mas nos Estados Unidos, o censo de 2020 apontou que 1 a cada 54 crianças nascem com autismo. É um número assustador. No Japão, 1 a cada 57, se não me falha a memória, crianças nascem com autismo. Nós não temos o censo, mas nós temos essa realidade, essa carência dentro da nossa cidade. E a gente precisa acolher e abraçar essa situação. É algo que mexe muito comigo, porque eu sou muito envolvida com a Associação
dos autistas aqui da nossa cidade e sei da luta dessas mães, sei da necessidade delas e do quanto a gente precisa pensar em políticas públicas para que nós acolhamos essas famílias. Então, eu comecei dando um passo, né, um passo pequeno, mas é um passo que vai nos levar muito adiante. E conto com vocês, então, para que nós aprovamos esse projeto. Obrigada, senhor presidente. Continua a discussão? Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Tati. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, a população que nos acompanha pela internet. Uma boa noite para os funcionários desta casa. Eu quero parabenizar a vereadora Juliana. Sei dessa luta dela, não é de hoje. Eu quero parabenizar também não só a vereadora Juliana, mas também cada vereador que tem uma bandeira, que veio para esta casa para defender, né, a sua causa. Nós sabemos que estamos vivendo num momento de pandemia. É um momento em que ninguém sabe exatamente para onde correr. Todos nós estamos aflitos. Todos nós sabemos que precisamos ter políticas públicas para enfrentar essa pandemia, para enfrentar a dificuldade na economia. Mas no meio disso tudo, nós não podemos esquecer que existe a vida correndo em várias situações. Uma delas é em relação ao autismo. Então, eu acredito que temos lutas diárias com o autismo, com a educação, né? Enfim, com a causa animal. E nós não podemos esquecer que a população precisa de nós, pensando em todas as esferas possíveis. Então, eu parabenizo a vereadora Juliana. Com certeza pode contar comigo, terá todo o apoio em relação a esse projeto de lei. E acredito que os demais vereadores também. E, novamente, parabéns pelo projeto e pode contar comigo nessa luta também, Juliana. Era isso. Continua em discussão. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores. Então, parabéns, Ju, parabéns, Juliana Maciel, vereadora, por ter trazido essa reflexão até a Câmara de Vereadores. Eu, como assistente social, no dia a dia, eu me deparo com muitas situações, Juliana, da necessidade da orientação, necessidade de políticas públicas fortes para se colocar ao lado das famílias. Uma das coisas bem importantes que você falou, e eu gostaria que fosse estendido para todas as áreas, este mês de reflexão, de conscientização, de reflexão, de discussão em várias camadas da sociedade. Porque uma das coisas de extrema importância é o diagnóstico precoce. Porque nem todas as crianças elas têm acesso, professor Osmar Oliskovski, à educação infantil, porque a gente sabe que a partir dos 4 anos de idade que tem aí uma lei, né, que regulamenta, mas até então é uma decisão da família, colocar ou não colocar. Então, você traz na tua fala muito bem colocada a importância de, a partir de 1 ano e 8 meses de idade, alguns sinais aparentes, talvez até antes. E esse diagnóstico precoce vai fazer toda a diferença na vida da família. E nós, enquanto pessoas, enquanto representantes do povo, qual uma das atribuições nossa? Que as políticas públicas elas sejam de qualidade. Seja a política pública da educação, seja a política pública da saúde, seja a política pública da assistência social, ela precisa ser com qualidade. E eu penso, Juliana Maciel, que quanto mais pessoas estiverem informadas desde onde encaminhar, para onde encaminhar, como fazer esse fluxo de atendimento, quem vai ganhar com isso são as famílias e a pessoa com autismo. Então, eu também sou solidária, a tua bandeira é a nossa bandeira também, contem conosco com essa Casa de Leis, em tudo aquilo que precisar para que essa política pública se efetive e possa se fortalecer para se colocar aí ao lado das famílias e da pessoa com autismo. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcos. Ressaltando até a importância, né, de a gente debater e trazer isso a conhecimento, professor Osmar, meu colega de trabalho, sabe quantas vezes nós na escola, professores, diagnosticamos um aluno com autismo? Então, às vezes o aluno chega lá no ensino médio, sendo um aluno que tem dificuldade de aprendizado, que tem vários,
E chegando lá, o professor nota que aquilo ali não é uma simples preguiça, não é uma simples manha, não é simples birra, não é um aluno querendo aparecer, é um aluno que está com algum problema e precisa de um atendimento. E várias foram as vezes que a gente procurou a família e a família tem medo, né, de ir fazer a consulta. Então existe um estigma muito grande na sociedade do que um diagnóstico desse pode causar para o futuro da criança. A gente vive de um histórico onde pessoas com algum tipo de dificuldade ou deficiência eram escondidos da sociedade e esse restício ainda ficou atualmente na nossa sociedade. Então é importante que a gente traga esse debate para que as famílias possam aceitar melhor a condição dos seus filhos e com isso buscar, né, o tratamento. Eu sei por experiência própria, eu sei muito bem disso, que a gente está há 16 anos em sala de aula, então a gente acompanha muitas vezes alunos que chegam até a segunda série do ensino médio para ser diagnosticado lá que o aluno tem autismo. Então, o quanto que ele veio a perder durante esse percurso é algo imensurável, assim, não tem como a gente falar, né? Tipo, são 8, 9 anos de conhecimento que ele não teve a possibilidade de adquirir de maneira plena ou, de certa forma, de maneira com que ele pudesse digerir isso e transformar em conhecimento e aprendizado para a sua vida. Então é muito importante, né? Conte comigo também, gostaria até inclusive de assinar junto, porque eu sei, é uma realidade minha do dia a dia e eu vejo a importância de se ter esse debate, principalmente para conscientizar as famílias a buscarem, né, esse diagnóstico. O professor Osmar tá aí, sabe muito bem quantas vezes nós tivemos que sentar com o pai e com a mãe e dar o sermão da montanha para que eles realmente pedissem o laudo do seu filho para que ele tivesse uma segunda professora. Então essa dificuldade é bem grande. A sociedade não tem noção, que é algo que fica entre os bastidores das escolas, né? Mas vocês não têm noção. Todo mês a gente busca, a escola busca, vai atrás. E a dificuldade dos pais em aceitar a condição do seu filho é bem complicada. Então eu trago aí essa adição ao debate que eu acho importante para a sociedade também saber o porquê de nós pararmos esse momento, debater e propor algo nesse sentido. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto 025/2021. Passamos aos requerimentos. Solicito a segunda secretária, Zenilda Lemos, que realize a leitura dos mesmos. Requerimento número 043/2021, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, considerando o grande número de animais abandonados e em maus tratos sofridos pelos mesmos e a iniciativa reservada ao Poder Executivo na matéria. Solicito que promova os estudos e a viabilidade de apresentar uma matéria nos moldes da minuta do anteprojeto ora apresentado. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora autora. Senhor presidente, nobres vereadores, eu preciso chamar a atenção para essa causa, que é uma causa que eu estou lutando há mais de 6 anos. Alguns dos vereadores já acompanhavam a situação. E ela está realmente crítica. Com a pandemia, o número de animais abandonados aumentou em 70%. Então, não existe ONG, não existe vereador, não existe prefeito que dê conta dessa situação, sem que tenhamos políticas públicas realmente efetivas. Eu fiz um anteprojeto, né, em relação a um cadastro de animais no município. Porque o que acontece? Eu recebo inúmeras mensagens por dia, porque tem um cachorro atropelado numa rua, ou tem um cachorro doente em outra. Na sexta-feira ainda, a gente fez o resgate de uma cadelinha que estava com um dos olhos saltados para fora. Então, são cenas assim terríveis.
E eu não vejo uma solução a curto prazo para isso. Não existe. Mas, por muito tempo, eu tenho estudado o que outras cidades, o que, inclusive, o país da Holanda fez para diminuir, né, essa situação. E existe, além da castração, que é de suma importância, um cadastro de animais. Porque o que vai acontecer a partir do momento que tiver esse cadastro? Quando qualquer cidadão se deparar com um animal na rua, atropelado, doente, com esse cadastro vai ser possível identificar quem é o tutor do animal. E aí sim responsabilizar quem é o verdadeiro culpado pela situação. Porque enquanto não existe isso, ONG, Grupo Resgate, protetores independentes estão sobrecarregados. O Grupo Resgate, no momento, está com uma dívida de aproximadamente R$40 mil. Não existe como continuar com a situação desse jeito. Eu até estive em uma reunião com o prefeito Beto Passos, tempos atrás, o vereador Homer me acompanhou, no qual falamos para ele sobre essa ideia de cadastro de animais. Existem duas possibilidades. Existe a possibilidade do microchip. O microchip, ele realmente é um chip implantado ali embaixo da pele do animal, subcutâneo, e aí teria um leitor, que com o leitor você conseguiria ali os dados desse animal, dos donos do cachorro ou do gato, enfim. E existe também, eu pesquisei hoje, outra solução, que seria por meio de um programa de computador, onde é feito um cadastro desses animais também. A cidade de Vinhedo, em São Paulo, já faz isso. O que acontece? Com o cadastro dos animais, a longo prazo, primeiro vamos ter um censo, de saber quantos animais existem aqui em Canoinhas, quantos estão realmente em situação de rua. Eu acho é difícil ter um animal de rua, Não existe um cachorro que consiga sobreviver desde filhote na rua, então eu acredito que todos esses animais que encontramos por aí tiveram algum dono e foram abandonados. E aí, com esse censo, sabendo quantos animais tem, tendo o cadastro deles, fica tudo muito mais fácil. A gente consegue políticas públicas, sabendo o número de animais, controlando melhor essa situação. Eu gostaria de ressaltar aqui também que a OMS tem um estudo ainda que diz que a cada R$1 investido em castração, se economiza R$27 na saúde pública. E essa questão da causa animal é uma questão de saúde pública também. Nós já tivemos um caso aqui, salvo engano, 1 ano atrás, de uma cadelinha que resgatamos com problema de pele e não tinha veterinário que soubesse curar aquilo ali. Até que uma veterinária especialista, foi tudo pago pelo Grupo Resgates, a veterinária descobriu que ela tinha leishmaniose. Leishmaniose é uma doença que passa para o ser humano e mata. Então, é uma questão de saúde pública também. Como eu falei, não é uma questão que vamos resolver a curto prazo, é a longo prazo, mas precisamos começar a pensar em como resolver isso. E esse cadastro dos animais é algo que seria extremamente eficaz. A partir do momento que tivermos esses animais cadastrados, nós vamos conseguir punir os donos que são os culpados por eles estarem na rua. Como bem falou o vereador Vilmar, em uma sessão desta casa, temos que punir as pessoas que querem ter o animalzinho e não cuidam. Esse é o início do problema. Por isso eu fiz esse anteprojeto. Estou encaminhando, pedindo o requerimento para que o nosso prefeito analise com carinho isso, para que a gente possa dar um passo a mais em relação a essa causa. Seria isso, senhor presidente. Mais algum gostaria de discutir o requerimento da vereadora Tati? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Homer. Só complementando aqui o que a vereadora já comentou, a gente há muito tempo é ativista da causa. Se eu for contar quando eu iniciei na causa animal, vocês vão dar risada de mim, Então, comecei com o finado Maurício Nascimento, tratando os cachorros na praça, o finado cristão, que muitos de vocês devem ter ouvido falar, Foi, inclusive, tema de uma reportagem da antiga RBS TV, atual NSTC TV. E a gente começou ali a nossa atividade. Hoje, na minha residência, eu tenho o primeiro cachorro castrado através da ação voluntária. Está com 13, 14 anos lá na minha casa, que foi retirado da rua de uma condição de risco. Ele era um cachorro comunitário e daí, como surgiu uma vítima de envenenamento, a gente levou ele lá para casa, mas está com 13, 14 anos.
Então, para vocês verem, gente, como o histórico dessa causa é grande. Maurício Nascimento já nos deixou há muito tempo. Tem pessoas que, inclusive, estão assistindo que nem sabem quem que foi Maurício Nascimento. Nós lembramos muito bem do Maurício Nascimento, mas eu não posso, assim, citar se teve algo antes, porque daí foge um pouco da minha idade, né? Tenho um pouquinho de idade, mas não tanto assim, mas salvo lembrança, eu acho que foi a primeira pessoa que levantou essa bandeira em Canoinhas. Foi o Maurício Nascimento, que tinha todos os defeitos dele, toda pessoa é feita de defeitos e virtudes, mas essa virtude dele era grandiosa, né? Tanto é que uma vez ele tirou um carro 0 km e foi resgatar um cachorro, e o cachorro destruiu o banco da frente no primeiro dia que ele pegou o carro. Eu me lembro que, até hoje disso daí, que a mulher dele virou no sapo seco com ele. Mas para vocês verem, gente, como isso é antigo. E hoje a gente está enxugando, gente, gelo, né, com um pano. Isso daí não pode. Acompanhei a vereadora Tati em vários casos. Tenho alguns animais na minha casa que era um lar temporário e acabou virando lar definitivo. Essa questão do cadastramento é uma tecla que eu prego já desde a primeira eleição, porque muitos gostariam que o município tivesse um canil. Gente, se vier um projeto de um canil público aqui sem o cadastramento dos animais, eu vou ser uma pessoa que vai votar contrária. E já deixo muito bem explicado, porque vira um depósito de animais, um canil, sem o cadastramento. Né? A gente já propôs, inclusive em reunião, conversamos com o prefeito, junto com o prefeito, a questão do software, né? Então, inclusive, já conversei com algumas pessoas que podem ajudar na elaboração do aplicativo para os tablets. O próprio tablet pode tirar foto e criar esse cadastro, né? Que seria algo, nesse momento, que não iria onerar o município, né? Então seria interessante, né, a gente ir atrás desse software para fazer esse cadastramento e punir realmente. Nenhum animal brotou do asfalto. Né? Se ele foi parar lá, ele tem um dono e esse dono tem que ser responsabilizado. Já frisando da importância das políticas públicas, é uma questão de condição de vida. A gente foi procurado semana passada e retrasada a respeito do bairro Piedade. Eu tenho certeza que muitos aqui também foram procurados, que vizinhos não conseguem dormir de noite, hora é som alto, hora é os cachorros avançando nas motos, e é algo bem complexo, e a gente vai lá, chega, todos os cães têm um lar, todos eles têm casa, não tem cachorro de rua, tem cachorro na rua, né? Então já dando uma resposta para as pessoas do bairro Piedade, que essa é a nossa maneira de tentar contornar essa situação, cadastrando, responsabilizando. Simplesmente, se a gente quisesse hoje, eu, a vereadora Tati, outros voluntários, não posso citar mais nomes, cito ela porque ela está aqui presente, mas é muita gente. Se a gente fosse hoje tirar cada 3, 4 cachorros da rua, a gente não ia conseguir resolver o problema, porque uma vez eu tirei 4 de uma vez da praça, no outro dia eu fui e tinha 6. Sabe? Infelizmente, o ser humano ele não quer responsabilidade. Quanto mais a pessoa puder passar a responsabilidade para o outro, é melhor, né, na visão dele. Então, chamar novamente, né, o Poder Executivo para que possa conversar conosco, a gente já levar essas, inclusive que são ideias que a gente já apresentou, né, de maneira informal, mas a gente quer formalizar, porque no pé que está caminhando, a vereadora Tati sabe muito bem, vai chegar um momento que a gente não vai ter mais saúde financeira, física e mental para aguentar esse fardo. A gente vai chegar no momento que nós vamos ter que fazer sessão lá no HJ, que a gente vai enlouquecer. Então peço encarecidamente para que o prefeito nos ouça e a gente possa propor isso, para que até tudo que for feito na parte de causa animal esteja um planejamento melhor. Né, vereador Maurício? Hoje dizer, a gente vai fazer uma castração em massa. Quantos animais precisam de castração? A gente não tem esse dado. Né? Então, para a gente poder planejar, para que a gente possa ser, digamos que até mais eficiente nesses gastos. Qual que é o bairro que precisa mais de castração? Qual que é o lugar que precisa? Qual que é o lugar que a gente tem que atuar melhor? A gente não tem os dados, a gente não consegue, sem esses dados, traçar até estratégias mais eficientes. Não é verdade? Então, a gente ter uma estratégia mais eficiente.
E isso daí é de suma importância. Até peço que os demais vereadores assinem junto conosco esse requerimento para que a gente corra atrás disso. Novamente frisando, eu sei que existem várias questões, principalmente com relação ao Covid, que são importantes, mas só quem está na causa sabe a importância disso. Então, a gente não pode fechar os olhos para o problema atual do Covid, mas a gente, se hoje nós todos parássemos e só ficássemos debatendo o Covid, a gente ia ficar 6 meses aqui, né, vereador Vilmar? E a gente não ia achar uma solução e as outras coisas que nós deixamos de ver iriam acarretar um problema maior, né? Então, já explicando novamente para a população que, tratando-se de administração e do município, todas as causas são importantes e nós temos que observar todas elas. Muito obrigado. Coloco em votação o requerimento número 43/2021. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 043. Passamos para o próximo. Requerimento 044 ao 062, de 2021. De autoria do edil Vilmar Sudoski, requer que seja encaminhado ofício aos deputados federais e senadores da bancada catarinense, solicitando apoio para ampliação do orçamento da Senapred, Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, para o ano de 2021. São necessários 330 milhões para o pagamento dos contratos atualmente mantidos com 492 comunidades terapêuticas e mais 538 comunidades terapêuticas habilitadas no edital 17/2019. A proposta orçamentária, tramitando no Congresso Nacional para o orçamento da Senapred para o ano de 2021, é de apenas R$ 32.364.036. O cenário é dramático e poderá resultar em mais de 20 mil famílias desassistidas e a sociedade à mercê das suas consequências. Certamente, haverá aumento da violência doméstica contra a mulher, crianças e adolescentes, além da violência geral, visto que o uso e a dependência do álcool e outras drogas estão fortemente ligados. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador autor. Senhor presidente, o Congresso Nacional está tramitando lá o projeto 28 de 2020, que trata da LOA, da Lei Orçamentária Anual, que deveria ter sido votado já essa lei ano passado, em 2020, e hoje nós estamos em 2021 e ela precisava estar aprovada, mas em virtude da pandemia, dos recursos serem remanejados e também muitos recursos ainda sem ter uma ideia, muitas vezes, de onde eles vão sair, esse projeto ainda continua nas comissões em discussão. Fortemente nas comissões de discussão. Acredita-se muito que até o dia 30 agora de março, 30/31, deva ser aprovada a LOA, então, que é o orçamento da União de 2021, e nós estamos dentro do ano e o orçamento ainda não está aprovado em definitivo e não está feito a aprovação desse projeto. Pois bem, como ele está tramitando nas comissões, as comunidades terapêuticas, como nós temos aqui em Canoinhas, a Arade, que é uma, como nós temos aqui em Canoinhas, está se instalando aqui em Canoinhas, a Atenas, até conversando com o Edson dias bastante sobre isso, a comunidade terapêutica da Atenas, eles têm uma sede em Mafra, e lá eles fazem um atendimento muito bom, muito bem feito, muita assistência e atendimento para os homens, né, masculinos. E aqui em Canoinhas, onde era o Desafio Jovem, eles acabaram vindo para cá, a gente acabou fazendo um trabalho junto aí e transferindo para a comunidade terapêutica da Atenas
aqueles espaços ali na Água Verde, indo para o Salto ali. E eles estão ali em construção, em obras, inclusive. Nós temos dado algumas assistências, o próprio município tem ajudado o vereador Osmar nesse sentido, para acontecer. E está quase pronto aquilo. Inclusive, já está sendo trabalhado na possibilidade de abrir o CNPJ, uma filial da Atena, aqui em Canoinhas, vereadora Juliana. E daí eles vão atender e vão dar assistência às mulheres, ao sexo feminino, que não tem em Canoinhas e que não tem na nossa região. No Planalto Norte não tem nenhuma comunidade que faça esse atendimento assistencial de recuperação de drogas, álcool e entre outras, depressão, enfim, dentro dessa área de recuperação. Então é feito um trabalho muito grande nesse sentido. Porém, para 2020, o que está no orçamento da União para essas comunidades terapêuticas, fala-se em 32 milhões. Para um universo de um pouquinho mais de 1.000 entidades, porque são 492 que já têm contrato assinado e não sabem como é que vão receber. Porque se não tem recursos o suficiente no orçamento, vai ter que mexer no orçamento e fazer essas alterações. E tem mais de 500 entidades que estão tentando fechar entendimento com o governo federal e isso ainda não aconteceu. Se isso ficar com um orçamento tão pequeno como esse, desse ano, com toda certeza, mais de 20.000 famílias têm seus familiares que vêm sendo assistidos por essas comunidades terapêuticas de recuperação, vai deixar de acontecer. E aí, com toda certeza, nós teremos um caos que ele já existe, mas ele será dramático, ele será muito maior. Então, por isso, a gente vem encaminhando ao Congresso Nacional, tanto aos nossos senadores quanto aos nossos deputados federais, para que eles tentem mexer nesse orçamento, que está lá, né? E que está nas comissões sendo trabalhada, inclusive, no decorrer desse mês está acontecendo, vem acompanhando no site do Congresso, para que se trabalhe e amplie esse recurso para poder atender essa demanda tão importante e tão necessária. Então, por isso está sendo feito esses requerimentos encaminhados. Deixe esses requerimentos também abertos, se mais vereadores quiserem assinar junto com a gente, sintam-se à vontade, né? Eu acho que é um momento que nós temos que olhar para esse lado, um lado importante, né? Depressão, né? Nesse momento que vive. Quantas famílias estão vivendo com depressão? Familiares seus que estão depressivos. Idosos, muitas vezes, que hoje não está podendo circular muito, sair muito, e que em outra época ele tinha os encontros dos idosos, ele tinha grupos dos idosos e compartilhava 2, 3 vezes por semana, e hoje eles estão fechados em casa, não estão podendo sair, né? Não podem sair porque é muito arriscado, se os familiares não permitem, e eles têm que ficar em casa mesmo. Prova disso que eu tenho meu pai e minha mãe com 87 e 86, e a gente sente que eles gostariam muito de sair, que eles gostariam muito de exercer as atividades que eles estavam costumeiramente fazendo, e estão sendo tirado essa liberdade de eles poderem fazer muitas vezes. Nós aqui ainda que temos uma condição de morarmos numa cidade relativamente ainda pequena, né? Não uma cidade tão grande, onde não moramos fechado em um apartamento pequenininho, mesmo assim é uma grande dificuldade. Imagina quem mora em grandes centros, muitas vezes mora numa kitnet, num apartamento muito pequeno, a dificuldade de conviver nesses dias que estamos vivendo com tudo o que está ocorrendo no mundo com relação ao Covid-19. Então, nesse sentido que a gente está encaminhando isso e pedindo para que os nossos deputados e senadores tentem interceder nesse momento que está tramitando no Congresso Nacional a LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual. Obrigado, presidente. Eu pergunto se algum dos vereadores gostariam de assinar junto esse requerimento. Então, pode fazer em nome de toda a edilidade.
Coloco em votação o requerimento 044 de toda a agilidade. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado. Passamos para o próximo. Requerimento número 063/2021, de autoria do edil William Godoy, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e a senhora Kátia Oliskovski Munhões, secretária municipal de saúde, e a senhora Damares Pires, responsável pela vigilância sanitária, solicitando as seguintes informações. Qual a frequência da fiscalização das farmácias que fazem testes para a Covid-19? As farmácias estão cumprindo todas as regras de higienização? A cada teste realizado, qual o procedimento desses estabelecimentos em relação à higienização do local para o próximo a ser testado? Estão sendo cumpridas as regras de distanciamento para as pessoas que aguardam o teste? Está em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, o autor não querendo discutir, eu coloco em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 63. Requerimento 064/2. 64. Requerimento 064/2021, de autoria do edil William Godoy. Requerimento 064/2021, de autoria do edil William Godoy, requer que seja encaminhado ofício ao senhor André Mota Ribeiro, secretário de Estado da Saúde, solicitando as seguintes informações. Quantas pessoas estão aguardando por cirurgia bariátrica no município de Canoinhas? Quantos canoienses fazem bariátrica por ano? Qual o tempo médio da primeira consulta até a cirurgia bariátrica? Qual o protocolo de atendimento dos obesos mórbidos no Estado? Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador autor. Senhor presidente, vereadores, esse requerimento, eu estou fazendo o requerimento 64/2021, porque eu recebi a resposta do requerimento 19, o qual eu encaminhei para a secretária de saúde. Quero aqui agradecer a funcionária do TFD, a Deise, assim como a secretária de saúde, a Kátia Oliskovski, os quais deram muita serenidade no requerimento, me responderam, as informações ali eram o que eu mais ou menos imaginava realmente, porém, o que eu não aceito é que o Estado faça os nossos obesos de idiotas, que é o que está acontecendo hoje, senhores vereadores. Eu ia comentar aqui atrás dos bastidores com a vereadora Zenilda, qual também foi cobrada em relação a isso, mas é bom que a nossa sociedade saiba o que está acontecendo. Aqui no requerimento qual eu fiz, a resposta veio que 42 pacientes foram agendados aqui no município de Canoinhas, e sendo 31 desses atendidos, tendo ainda 11 aguardando na fila de espera. Bom, como é de conhecimento dos senhores, a pessoa que tem comorbidades, que tem a obesidade mórbida, acaba que ela tem um sério risco ao contrair Covid. Então, hoje está sendo muito mais notado essa situação por causa da Covid, dos problemas os quais eles têm ali de saúde. E no nosso município nós temos 42 pessoas que estão agoniadas, aflitas, com muito medo, por causa principalmente da Covid, mas por causa dos problemas de saúde que eles têm por causa da obesidade. E o Estado está fazendo essas pessoas de idiotas. Ao essas pessoas serem encaminhadas para o Obesimor lá em Joinville, a qual eu conheço pessoalmente, porque eu tive a oportunidade de estar diversas vezes lá com a minha mãe, a qual ela fazia tratamento do fígado, inclusive no Hospital Hans-Dieter Schmidt, e eu via os obesos lá sempre sendo atendidos e tal, mas eu nunca tive conhecimento de como que funcionava o protocolo.
Nesse requerimento que eu estou fazendo agora, 64, eu preciso dessas informações e quero saber qual que é o procedimento ao qual o Estado ele atende essas pessoas. Porque alguns atendidos, desses 31 que foram atendidos lá em Joinville após serem encaminhados pela Secretaria de Saúde de Canoinhas, a qual ela entende que ao ser encaminhada a pessoa, o Estado que é responsável, e eles fazem tudo com muito amor, com muito carinho, atendem essas pessoas de forma muito receptiva, e eles interpretam que essa pessoa está sendo atendida pelo Estado. E eles não sabem o que acontece depois, como foi bem citado aqui no requerimento ao qual eles me responderam. Mas o que acontece é que ao chegar lá, eles têm que passar por vários profissionais, sendo um deles o psicólogo. E agora eu quero entender o porquê que o psicólogo ele manda uma pessoa com obesidade mórbida e até uma sessão na Câmara de Vereadores de Joinville para acompanhar e fazer um resumo de tudo que os vereadores falaram. O que isso vai ajudar para entender o psicológico das pessoas, para entender o problema de obesidade que ela está passando, e é isso que foi me relatado. E ao tirar satisfação em relação a isso com o psicólogo, um paciente aqui de Canoinhas, o psicólogo simplesmente falou que era a tramitação deles e que ele tinha que ir até a sessão na Câmara, e ele falou, mas vai ter uma palestra em relação à obesidade? Ele disse, não, eu quero que você vá lá e faça um resumo do que foi falado. E lá ele tratou sobre temas de vias públicas, lombadas, tudo aquilo que a gente acaba discutindo aqui rotineiramente, mas isso não remete a uma pessoa que tem obesidade. Então, o Estado está fazendo os nossos obesos de idiotas. Eu reforço isso e eu quero que, através dessa resposta do secretário de Saúde, assim como da sua equipe, que eles revejam esse protocolo. Não sei se eles têm conhecimento em relação a isso que está acontecendo, se isso acontece com os demais munícipes do nosso estado, 295 municípios, mas aqui em Canoinhas está acontecendo isso de forma muito séria. E não é culpa da Secretaria de Saúde, porque a tramitação é pelo Estado. Então, tendo em vista a resposta desse requerimento, aí nós poderemos dar uma resposta àqueles que nos procuram, vereadora. Tenho certeza que as pessoas elas estão aflitas, elas estão com medo, elas têm, apesar de elas não poderem sair nesse momento pandêmico, principalmente por causa das comorbidades a quais elas têm, além de tudo, elas têm essa pressão psicológica. Esse rapaz que me procurou, ele falou, William, eu estou batendo 200 quilos, eu estou com um problema sério, eu não consigo emagrecer, eu já tentei de várias formas, e eu fui lá diversas vezes na Obesimor, eles ficam me mandando na Câmara de Vereadores fazer relatório da sessão. Então, eu quero essa resposta, quero dar essa resposta para os nossos canoinhenses. Fui atrás, conversei com mais alguns e eles me relataram a mesma situação. Então, eu espero que o Estado ele trate os nossos canoinhenses, assim como todos os moradores de Santa Catarina, com respeito, que é o que, pelo jeito, não está acontecendo hoje. Obrigado, presidente. Com a palavra, a vereadora Zenilda. Senhor presidente, vereador William Godoy, muitas pessoas também têm me procurado, vereador, por isso que eu várias vezes falei com o senhor sobre a importância dos requerimentos virem respondidos. Porque volto a frisar isso. A partir do momento em que uma pessoa nos procura, elas nos procuram por sermos agentes públicos. E quando nós fazemos um requerimento aqui na Câmara de Vereadores, nós precisamos das respostas. Porque se o senhor não tivesse tido a resposta desse requerimento da Secretaria de Saúde, dizendo que é uma incumbência do Estado e que o município está fazendo a sua parte, mas que o Estado não está fazendo a deles, o senhor não tinha, com certeza, uma resposta para dar para essas pessoas que têm lhe procurado e que também têm me procurado. O que eu tenho ouvido de algumas pessoas que estão, vereador William, fazendo empréstimos pessoais sem ter condições de pagamento para que seja resolvida um problema de saúde pública. Então, eu penso que nós precisamos, até se o senhor me permitir, eu gostaria de assinar junto esse requerimento. Convido os nobres vereadores a assinar também, porque tem muitas pessoas que são 41, que estão com esta dificuldade de acesso
30 já conseguiram, então, a primeira consulta, mas pelo que foi relatado aqui, ainda está em tramitação, e as outras que aguardam na lista de espera. Então, muitas pessoas já me procuraram, fizeram esse relato, vereador William, que estão fazendo empréstimo pessoal. Eu acho que nós precisamos aqui, então, cobrar essa saúde pública com qualidade. E reforço mais uma vez ao Executivo a importância da resposta dos requerimentos. Porque quando nós fazemos um requerimento, há pessoas que nos procuram e que merecem ter uma resposta. Era isso, senhor presidente. Consulta os demais vereadores se assinarão junto este requerimento com a autorização dos autores. Então, coloco em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, feito por toda a edilidade, está aprovado. Requerimento 065/2021, de autoria da vereadora Juliana Maciel. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e à senhora Kátia Oliskovski Munhoz, secretária municipal de saúde, solicitando informar o número de carteirinhas do autista emitidas em Canoinhas, quantas estão na fila aguardando confecção e o prazo médio para a entrega. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento 066/2021, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e à senhora Kátia Oliskovski Munhoz, secretária municipal de saúde, solicitando informar a quantidade de locais que estão sendo atendidos pelo programa Saúde na Hora, quantas equipes são e quem compõe as equipes. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 066. Requerimento 067/2021, de autoria das vereadoras Tati Carvalho e Zenilda Lemos, solicitam que seja encaminhado ofício ao senhor Carlos Chiodini, do MDB, deputado federal, parabenizando por ter sido eleito presidente da Comissão de Viação e Transportes, único catarinense a presidir uma comissão na Câmara dos Deputados. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento 067. Mais algum requerimento? Nada mais, senhor presidente. Não havendo mais requerimento, passamos às explicações pessoais. Solicito o primeiro secretário, William Godoy, informar se existe vereador inscrito para falar assuntos pessoais. Vereador Marcos Romer. Com a palavra, vereador. Novamente frisando que todos nós aqui entramos representando um segmento, né, uma bandeira, e claro que chegou esse momento aqui que todos nós temos 52 mil votos, né, então nós representamos o município inteiro. Porém, quando às vezes toca na nossa veia maior, né, aquela veia que salta perto do pescoço, a conversa é diferente, né, então hoje a gente teve notícias de um adolescente, uma criança que supostamente, a notícia não especifica onde que ele contraiu o Covid, mas que ele levou para casa e passou para o pai dele idoso. Esse adolescente, ele é frequentador do ensino presencial numa escola do nosso município. Está aqui nosso colega vereador Osmar, que sabe a dificuldade que nós, profissionais da educação, estamos tendo. Sabe a pressão psicológica que nós estamos tendo, que nós tivemos todos esses anos. E a gente fica triste, né, com esse tipo de notícia, porque evidencia que
a criança ela foi lá e contraiu o vírus dentro de uma escola. Então, digamos que foi se feito, por um acaso, um estudo para ver onde essa criança passou antes de estar na escola. Será que ela foi só deixada no portão da escola e depois foi retirada no portão da escola? Então é bem complexo, né? Esse tipo de notícia ela tem que ser melhor explicada, né? Para que não coloque em xeque todo esse trabalho, né, vereador Osmar, que a gente está fazendo. Então, eu peço encarecidamente para que quando a mídia for publicar esse tipo de notícia, que ela procure ser mais específica, porque isso daí acaba, de certa forma, indo de encontro, né, a tudo aquilo que a gente faz. Eu até convido quem está em dúvida sobre os nossos protocolos de segurança que visite uma escola. Chegue, se apresente na direção e diga, eu quero verificar como está funcionando os protocolos de segurança. Né, vereador Vilmar, eu tenho certeza que o vereador já acompanhou algumas escolas e sabe o quanto que nós, profissionais da educação, estamos se esforçando para que as coisas aconteçam de uma maneira que o aluno se sinta, a família do aluno se sinta segura de enviar ele, mas nós também, em contrapartida, se sinta seguro de estar numa sala de aula. Eles têm que verificar que isso daí é uma via de duas mãos. Tem o lado do aluno? Tem, mas a gente também está se expondo. Em uma sala com 10, 12, 15 alunos, que você tem que manter eles sentadinhos no seu lugar para que não ultrapasse aquela delimitação que a gente fez, inclusive nas carteiras, para o aluno não sair. Então, tem todos os protocolos de entrada e de saída. Então, desculpe essa explicação, que é mais uma forma de desabafo, que toda vez que acontecer um caso desse, que procure a direção antes de se colocar qualquer coisa, qualquer notícia, para que isso daí não acabe virando arma, né, na mão de certas pessoas e diminuindo o nosso trabalho como profissional da educação, que é um trabalho extremamente sério, né? Então, é um trabalho que a gente está, desde que teve o primeiro dia de confirmação que nós estaríamos no ensino remoto, que a gente pensou em estratégias, né? O professor Osmar sabe muito bem o que é você trabalhar do ensino remoto depois, quando você tinha a obrigatoriedade, que o professor Osmar, inclusive, já afirmou, né? Obrigatoriedade de nós retornarmos para o ensino presencial. Nós, profissionais da educação, somos obrigados a retornar, né, professor Osmar? Nós somos obrigados, salvo conduta, algum diagnóstico, né? Porém, nós somos obrigados. A família não é obrigada a enviar o aluno, mas nós somos obrigados a trabalhar. Então, a gente segue à risca esses protocolos. A gente sabe que existe uma condição hipotética e até utópica de achar que a criança vai chegar na escola e daí depois vai sair, não vai ter nenhum contato, né? Mas tudo que é possível ser feito dentro da escola está sendo feito. A gente está levando isso muito a sério. Então, fica aqui minha indignação, né? Por algo desse tipo, eu me tomo pela minha classe e espero que os senhores também, né, tendo conhecimento de tudo que está acontecendo entre nós, né, profissionais da educação, já perdimos colegas, inclusive, por estarem trabalhando. Me entristece você acordar e verificar esse tipo de notícia sendo levada dessa maneira, né, vereador Vilmar, porque a gente se esforça tanto, né, e daí acaba vendo o seu trabalho colocado em xeque. Isso daí não é legal e fica aqui minha indignação. Mais algum vereador? Vereador Osmar Scott. Com a palavra, vereador Osmar. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, eu quero fazer cor às tuas palavras, vereador Marcos Homer, até em questão de respeito ao trabalho dos nossos profissionais. Não só o trabalho, mas a dedicação, vereadora Tatiana, com que essas pessoas cumpriram com todo aquele planejamento. Sabe, vereador Maurício, que desde o mês de novembro do ano passado, nós estamos se preparando para a volta às aulas. E as pessoas se empenharam para elaborar, cada um no seu espaço físico, do seu ambiente, da unidade escolar,
de que maneira poderíamos dar a maior segurança sanitária para essas crianças, sem desrespeitar que a primeira parte é a parte pedagógica. E hoje eu gostaria que até todos os vereadores visitassem nossas escolas. E eu falo tanto da rede municipal como da rede estadual, para verem como as coisas estão acontecendo. No geral, mais ou menos, nós temos 30% dos nossos alunos estão em casa. Então ficou 70 frequentando. Uma semana vai 35, outra semana vai 35. Então, daqueles 100%, nós temos 35% frequentando. Então, é possível, sim, cuidar desses alunos dentro da escola. Claro que fora dos portões, aí nós não temos como fazer esse trabalho. Mas eu garanto que o que foi possível fazer foi feito e está sendo executado de maneira exemplar. E eu faço coro à tua palavra, porque, de repente, quando for falar alguma coisa, né, sobre as nossas escolas, que vão visitar primeiro juntos, para depois tirar as conclusões. E dizer que alguém se contaminou dentro de um lugar, eu não sei se aqui na Câmara de Vereadores, ou lá na Secretaria, ou na escola, ou na fila da Caixa Econômica, a gente não sabe aonde a pessoa se contaminou. É muito, assim, complicado afirmar o local da contaminação. Mas é isso aí, meu. Só porque eu quis falar isso em defesa dos profissionais da educação. Com a palavra, vereador Maurício. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas, amigos da casa, internautas que nos ouvem. Nós tivemos algumas solicitações de alguns munícipes essa semana a respeito do decreto 10.638 de 2021 do governo federal, isentando as alíquotas de PIS e COFINS dos combustíveis. Então, essa semana fui muito procurado a respeito do que estaria acontecendo. Então, a informação para muitas pessoas ainda ela estava meio distorcida. O que aconteceu? A gente procurou alguns postos de combustíveis, procuramos o PROCON, conversamos lá com a pessoa encarregada hoje, a Franciele, fomos muito bem atendidos. E para esclarecer, a isenção que ocorreu foi em cima do óleo diesel. E muitas pessoas estavam indo nos postos pedindo a isenção da gasolina. Mas não era isso que aconteceu. Então, para algumas pessoas ainda a informação não chegou bem clara. Então, estou usando esse espaço como explicação pessoal, para que o pessoal entenda que foi zerado as alíquotas de PIS e COFINS em cima do óleo diesel S10 e o S500. Então, só para o pessoal entender um pouquinho como funciona, o óleo diesel, ele tem na sua composição 87% de óleo diesel puro. Esse 87% é onde está ocorrendo a isenção. Os 13% que compõem o óleo diesel, o restante do óleo diesel, ele é o biodiesel. Nesse 13%, ele continua tendo a tributação de PIS e COFINS. Mas o que a gente viu em alguns postos de gasolina? Eu mesmo sou uma testemunha, porque abasteci em 2 postos aqui da cidade. Num, ele já estava zerado. No outro, ele aparecia a informação. Embora o que ocorreu ali foi um erro de sistema. Até nós tivemos com a Fran, conversamos com ela, com a contadora do órgão, e realmente o preço final estava correto, mas a informação do imposto federal, ele permanecia nesse cupom. Então, que a população fique atenta, quem usa desses
desse combustível, que fique atento no cupom fiscal. O PROCON, inclusive, essa semana vai fazer algumas diligências, uma fiscalização, para ver se todos os postos de Canoinhas estão agindo da mesma forma. E lembrando que essa isenção são apenas por 2 meses, então, se de repente a coisa não acontecer, quando vê, passou. Então, que o pessoal fique atento, consulte na hora de abastecer o que está acontecendo, o que está aparecendo no cupom. Eu vi que até o próprio atendente do posto ele tinha alguma dificuldade em sanar essa dúvida. Mas, junto com o PROCON, junto com esses postos que nós conversamos, ficou muito claro. Mas como são inúmeros postos em Canoinhas, a gente pede para que o consumidor fique atento a isso e, em qualquer dúvida, procure o PROCON. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador? Vereador Vilmar Sidosky. Senhor presidente, eu acho que não podemos nos omitir de falar um pouquinho sobre o momento que vivemos da pandemia, né? Que é muito grave. E eu, na sexta-feira, participei, e quero agradecer aí o nosso prefeito Gilberto Passos, prefeito Beto Passos, por ter recebido a classe produtiva do nosso município, as 3 entidades que fazem parte do PIB, que é o CDL, né, que é a SIC, a Associação Comercial, e o Sindiloja. E naquela nossa conversa, naquela nossa reunião, naquela nossa discussão, foi solicitado para que o município nos ajude, que a classe produtiva não pare. Ajude no sentido de entender esse momento, que precisamos, de repente, talvez nesse momento, até a aula não deveria ser presencial, deveria ser, vereador Osmar, online, ser repensado, porque a escola mexe com muitas pessoas, com muitas famílias, né? É um leva e traz muito grande. Poucas famílias, professor Osmar, não tem um filho que não vá ou para a faculdade, ou para o ensino médio, ou para os ICIs nossos, enfim, né? Então, acho que deveria ser pensado, e o governo do Estado deveria ter essa consciência de rever nos seus protocolos esse momento, pelo menos, que estamos vivendo atualmente, que é bastante trágico e que vem ceivando muitas vidas. Temos perdido muitas vidas e hoje pessoas mais jovens já estão perdendo suas vidas também. E que também entrou muito bem, parabenizar o vereador William Godoy pelo seu requerimento, porque realmente os nossos gordinhos, né, com todo respeito, né, de uma forma elegante, têm sofrido muito com isso, sabe? Tem sido bastante expostos nesse momento aí. Mas me preocupa agora também, professor Osmar, eu vi que com aquela investida do Ministério Público, né, com as categorias do setor produtivo fazendo o seu lado de defesa, eu vi que essa decisão vai acabar por um conselho que deve ser nomeado em 24 horas pelo governador, para que esse conselho dê um parecer, e desse parecer, muito provavelmente, nós tenhamos uma decisão no lockdown ou não. Poxa, quem são as pessoas que vão participar desse conselho? Vai ser só da área da saúde? A saúde vai pensar sempre, Nilda, em paralisar. O setor produtivo não pode ser tão penalizado assim. A gente sabe que cada segmento defende o seu. O segmento dos professores defendem a educação com unhas e dentes, com aquela vibração, né? A saúde também faz aquela autodefesa, que não é menos importante, é muito mais importante. Mas nós temos que juntar todos os segmentos e ter o bom senso. E aí é que eu volto a me referir.
o exemplo que cada um de nós tem que dar em usarmos todos os protocolos necessários para que não tenhamos que paralisar tudo. Isso vai ser um caos. Nós temos muitas empresas aí que estão à beira de um colapso financeiro. Nós temos famílias à beira de um colapso financeiro. Não só as empresas, famílias, eu estou falando de famílias. Porque famílias que dependem da produção, dependem de uma receita positiva de suas empresas, aonde elas lá prestam os seus serviços, e hoje algumas delas estão com muitas dificuldades, em função de tudo que nós estamos vivendo. Então, de uma forma ordeira, de uma forma compreensiva, de uma forma muito bem alinhavada, nós precisamos juntar os dois: saúde e produção. E quem vai cuidar disso? Somos nós. A consciência de cada um de nós. Nós temos que dar o exemplo. Ah, mas eu tenho um aniversário na casa do meu compadre. Não vá na casa do teu compadre. Não é hora de ir lá hoje. Não é hora de ir essa semana. Não vá. E passe isso adiante. Passe para o teu irmão, passe para o teu amigo, passe para o teu compadre. Vamos nos cuidar. Vamos ficar em casa esses dias, dentro das possibilidades. Vamos sair das nossas casas para o necessário, para trabalharmos e para o necessário, com todos os protocolos. Porque não é lá na indústria que o Covid está sendo pego. Lá tem todos os protocolos. Os dois profissionais da área da saúde aqui agora fizeram um relato perfeito, com todos os cuidados que são tomados lá na escola. Não é lá que a coisa está acontecendo. A transmissão aconteceu em outros momentos. Naquele momento da cervejinha, que eu também gosto, não sou contra, não. Mas é ali que nós temos que ter cuidado, ali que nós vamos tirar a máscara fora, ali que nós vamos se aglomerar, ali que nós vamos cometer os erros e ser daí contaminados ou contaminar alguém. Então, quero, de uma forma, agradecer ao prefeito por ter entendido isso, e ele tem nos ajudado. Até ficou mal entendido na sexta e no sábado aí, mas o prefeito, quando ele colocou a posição dele a nível de município, nós sabemos que tem um decreto que é a nível estadual, que era o decreto 1200, e esse não cabe ao prefeito governar sobre ele, não cabe ao prefeito tomar suas decisões. Mas agradecer pelas posições dele, por entender disso, e eu acho que é muito importante. Mas esse cuidado cabe a cada um de nós. Na reunião com os presidentes das entidades, e eu ainda voltei a frisar com todos eles, transmitam aos associados que cada associado tenha o maior do zelo e cuidado com os protocolos sanitários. Transmita aos familiares dos seus colaboradores. Passem a cada um, porque é isso, gente, que vai fazer com que nós possamos conviver e sair desse momento, até que a vacina nos ajude, até que nós tenhamos outros caminhos, porque senão nós vamos ter que parar. E se parar, com certeza nós teremos o caos. Então, é nesse sentido, dessa forma, que eu gostaria mais uma vez de falar. De repente, se fala muito, né, em enxugar gelo, e parece que é muito isso que está acontecendo, está se enxugando gelo, né? Porque as pessoas até sabem, mas não dão, não fazem. Né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Quer dizer, acaba fazendo a coisa errada. Um exemplo que não poderia ter acontecido, e eu não estou aqui julgando, mas é o caso do Gabigol, jogador mundial, um grande jogador, que cometeu um erro de estar no lugar errado, em 2 momentos, e que isso, para alguns jovens, mas se o Gabigol pode, por que eu não posso? Ele não podia cometer esse erro. Ele é o exemplo, ele é o espelho dos nossos jovens, vereador Maurício. Eu não estou aqui
culpando ele. Ele, de repente, numa hora insensata, sem ter se apercebido do que estava fazendo, acabou cometendo esse deslize, esse momento. E foi infeliz, muito infeliz. Mas, enfim, senhor presidente, eu não podia deixar passar esse momento sem falar desta forma, para que cada um se cuide, transmita aos seus familiares, aos seus amigos, aos seus familiares. Vamos aguardar, gente. Daqui 30 dias, talvez seja tudo diferente se nós fizermos a coisa certa nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Maurício. Já falei, senhor presidente. Obrigado. Mais algum vereador para falar? Senhor presidente, Com a palavra, vereador William. eu só deixei em aberto no início ali com as indicações. Quem que me fez a indicação foi o meu amigo William do Rosário. Então quero agradecer o William, que ele inclusive é presidente do Núcleo Jovem Empreendedor, uma instituição a qual eu faço parte também e que tem uma relevância muito grande dentro do nosso município, principalmente com os empreendedores. E assim como o meu amigo William do Rosário, ele me trouxe essa indicação, muitas pessoas nos trazem indicações, requerimentos, e isso é o mandato participativo, o qual nós tanto citamos na nossa campanha, nas entrevistas, a qual eu assisti de cada um dos senhores aqui, lá com o Ednei e nas rádios. E então eu me coloco à disposição sempre da sociedade e daqueles que têm muitas vezes receio de ir atrás da informação. Assim como ele me trouxe essa indicação, estou aberto e sempre a gente vai dar essa oportunidade para que as pessoas elas tenham as suas ideias sendo implantadas tanto dentro do executivo como em outros órgãos governamentais e assim por diante. Parabenizo ao nosso amigo Vilmar Sudoski pela sua colocação, dura, realmente necessária, e a gente tem que tomar todos esses cuidados. Então só corroboro com as suas palavras, vereador. Seria isso. Obrigado, senhor presidente. O vereador Vilmar falou do jogador Gabigol. Não foi um momento insensato, foi um momento de erro dele. Mas o momento de erro dele lá onde ele está, que não sei se é em São Paulo, Rio de Janeiro, que lugar que é. Mas no dia a dia aqui no nosso município a gente vê muitas coisas erradas. E assim, é culpa do governo, não é culpa do governo do estado, não é culpa do prefeito municipal, não é culpa do presidente, não é culpa do ministro, não é culpa culpa dos secretários, é culpa de quem não está nem aí com a situação. A gente sabe de casos que é fato, né? De pessoas que sabem que está contaminado com o vírus, vai no supermercado, vai foi diagnosticado, ele saiu dali, vai na lotérica, vai no banco, vai no supermercado, né? Não, mas é que eu precisava ir. Pô, mas precisava por quê? Precisava passar o vírus para os demais, né? E pegou aonde? Em reuniões não necessárias. Então, a situação está crítica, está preocupante e é preocupante. Sabemos que tem pessoas aguardando uma vaga para serem internados, estão lá num canto. Será que muitas pessoas vão ter que contrair o vírus e ter que aguardar, alguém da família aguardar para ser liberado uma vaga? Então, assim, todas as crianças sabem de como se proteger. Elas sabem que o vírus, coronavírus, pode matar. Mas os adultos, muitos, não estão nem aí. Hoje é dia de ir no barzinho na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira. Viu? O vírus não circula. Eu não querendo murmurar contra um decreto do governo do estado, mas o vírus não circula à noite, ele não trabalha noturno e nem final de semana. Ou fecha ou não fecha, né? Mas as pessoas têm que tomar o cuidado. As pessoas que não querem contrair e não querem passar, elas têm que tomar o cuidado. Então, assim, eu vou dizer uma coisa. Aquele que não tomar a vacina do sangue de Cristo está sujeito a pegar e morrer. Senhoras e senhores, não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada esta reunião, marcando outro para o dia 16, terça-feira, às 19 horas. Uma boa noite a todos e até amanhã.